Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio e eu sou um dos professores que vai auxiliar vocês na disciplina de História, nesse projeto do Cursinho Popular. Eu tenho 21 anos, faço o quarto período de Medicina. Meu apelido aqui na faculdade é Yoda. É, e quero disponibilizar meu contato para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida das aulas que eu vou ministrar. E vocês podem me chamar a qualquer momento, tanto dúvida de aula quanto dúvida de lista de exercício. E é isso. A minha parte, principalmente, vai ser referida à história geral. Essa primeira aula nossa vai ser um pouco extensa, porque ela tem três assuntos um pouco desconexos. A primeira parte da aula vai ser sobre Macedônia e cultura helenística, islamismo e povo árabe, sai um pouco da linha cronológica, mas a gente teve que encaixar essa aula por causa do cronograma apertado. E a terceira parte da aula é sobre Roma inteira. Então eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai ser sobre Macedônia, islamismo e Roma até metade da República. E a segunda parte da aula vai ser o resto da República Romana e todo o Império, até a sua queda em 476 depois de Cristo. As outras aulas nossas eu vou ministrar sobre povos pré-colombianos, é, independência da América Espanhola e a colonização. Sobre as outras aulas, eu vou voltar depois só em história contemporânea. Eu vou dar a parte de neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, que vai ser um bloco bem importante para vocês nas provas. Essas matérias que a gente vai trabalhar hoje, elas não têm tanta relevância no Enem. A que tem mais relevância, ao meu ver, seria Roma. Mas mesmo assim, a frequência de questões não é tão alta. Então eu vou tentar trazer os principais pontos, mas o que não for tão importante eu não vou dar tanto enfoque. Eu vou disponibilizar a aula para vocês depois e aí a gente começa. Então vamos começar. Macedônia e cultura helenística. Macedônia, como alguns podem conhecer, é uma região da Grécia. E ela começou um processo de expansão por volta de 330 a.C., por causa de algumas características daquele povo que foram construídas ao longo da história. Então, vamos entender primeiro qual era o contexto histórico do início dessa sua expansão. Depois que teve o século de ouro, marcado pelo governo de Péricles, a Guerra do Peloponeso, em que as cidades gregas se fortaleceram muito e logo depois se enfraqueceram por causa das guerras entre si, por causa das guerras médicas, o governo macedônico aproveitou e começou a interferir nos assuntos gregos e praticamente dominou a região. E não só a região, ele chegou a dominar, teve dimensões imperiais, o território macedônico. Mas afinal, quem era esse povo macedônico? Eles eram um povo guerreiro que fazia parte de uma região ao norte do território grego convencional, ao norte do território de Atenas, de Corinto, de Tebas, de Esparta. Então o que acontece? Esse povo era muito suscetível a invasões militares. Então eles sempre tiveram que desenvolver a parte bélica deles muito bem, porque senão eles não sobreviveriam a todos esses ataques. Então o belicismo deles era evidente. Nesse mapa aqui a gente consegue ver onde está o território da Macedônia e toda a extensão do império deles. Império, a maioria dele conquistado por Alexandre o Grande, que eu vou citar daqui a pouco. Uma dica de filme que eu tenho para esse, esse tema é Alexandre o Grande, de 2004. Eu vou dar algumas dicas de filmes durante as nossas aulas para vocês, se vocês conseguirem ver, para situar mais ou menos vocês no contexto da época e tornar o estudo um pouco menos maçante. Então, o auge do Império Macedônico começou logo após a morte de Filipe II. Filipe II era o pai de Alexandre o Grande. Filipe II começou a organizar, a reunir, a unir os povos macedônicos e a expansão começou logo após a morte dele. E Alexandre, que foi tutelado pelo Aristóteles, sim, o Aristóteles que vocês vão estudar em filosofia, ele expandiu imensamente o império. Ele reuniu um exército muito forte, mas mesmo reunindo um exército muito forte, muito amplo,
ele não precisou é, subjugar os povos militarmente. Ele conseguiu as suas conquistas através de casamentos, de promessas. Então, o que aconteceu foi um grande entrelaçamento cultural. Não teve subjugação de outras culturas, não teve o fim de um povo. E assim ele conseguiu tornar um império um pouco mais estável, mas a sua proporção mesmo assim era grande. Então isso foi um dos pontos que o Alexandre conseguiu fazer para conseguir manter o império. Porque se ele começasse a subjugar os povos militarmente, muitas das vezes iria causar alguma insurreição dentro desse território. Então ele conseguiu expandir até a Índia, até o Egito, até o Oriente Médio. E em todos esses lugares, uma curiosidade é que ele criou algumas cidades com o nome de Alexandria. Tanto que no Egito tem Alexandria, que é onde fica a grande biblioteca, que eu vou citar daqui a pouco. Como o assunto de Macedônia não é tão relevante para as provas e realmente é um assunto muito pequeno, eu já vou tratar do declínio desse império. Com a morte de Alexandre, o império foi fragmentado. E quem começou a governar esses fragmentos do império foram os seus generais. Os generais se chamam de ábicos, que em grego significa príncipe herdeiro. E o poder ficou fragmentado. E isso possibilitou que o Império Romano, na sua expansão, no auge da sua expansão, conseguisse anexar o território macedônico. Então o Império Macedônico foi praticamente extinto. Mas o Império fisicamente, porque do Império Macedônico restou a cultura helenística. Como eu disse, o Alexandre conseguiu unir os povos de toda a extensão do Império através de casamentos, de promessas, não pela subjugação, nem cultural, nem religiosa, nem militar. E o que ele fez? Ele conseguiu criar uma cultura entrelaçada com todos os povos. E isso ficou conhecido como helenismo. Os valores culturais gregos, os valores culturais persas, os valores culturais egípcios, os valores culturais orientais, eles não sumiram. Eles se entrelaçaram e formaram uma grande cultura. E alguns expoentes surgiram dessa cultura, que é o Ptolomeu na astronomia, que é o Arquimedes, vocês vão estudar Arquimedes na física. E uma das maravilhas, né, que eles construíram no Império foi a Biblioteca de Alexandria. Aqui um mapa para vocês perceberem a extensão do Império Macedônico. Vocês podem perceber todo o envolvimento com o mar, como o Renato falou na aula passada. Os povos da antiguidade eles eram muito ligados ao transporte marítimo, principalmente para comércio. Lembrem dos fenícios. Depois agora eu vou mostrar o comércio de Roma daqui a pouco. Então, o mar é importante para esse povo, principalmente para deslocamento mais rápido. Aqui outro mapa para vocês perceberem. Desculpe um pouco o som. Para vocês perceberem a extensão do Império Macedônico. Agora iremos continuar nossa aula falando um pouco do islamismo. Vou pedir para vocês desligarem o cérebro sobre o que a gente falou em Macedônia e agora a gente vai dar um salto temporal para o século VI depois de Cristo. Depois da queda do Império Romano, depois eu vou voltar a explicar o Império Romano certinho para vocês, mas é porque essa matéria é um pouco desconexa das outras para dar no meio de Idade Média. O contexto histórico do islamismo, ele foi criado, uma religião monoteísta criada na Península Arábica no século VI depois de Cristo. A criação veio das influências também de outras religiões monoteístas criadas no Oriente Médio durante essa época, que foram o judaísmo e o cristianismo, um pouco antes. E a terceira religião que fecha a tríade das religiões monoteístas atualmente é o Islã. E essa religião é proveniente das revelações de um anjo, o anjo Gabriel, para o profeta Maomé, ou Muhammad, na língua deles. E através dessas revelações, ele tentou criar uma religião monoteísta e conseguiu. Apesar de pressões econômicas, apesar de pressões políticas, para que não fosse criada essa religião. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre as características dos povos da Península Arábica. A característica deles
proporcionou que essa religião um dia unisse todos esses povos que antes dela eram desunidos, tanto religiosamente quanto politicamente. É, o povo da Península Arábica, ele estava organizado em cidades e alguns povos seminômades que moravam no deserto. Os da cidade, eles mantinham um comércio, mantinha uma escala social, mas não era tão complexa como as outras civilizações que vocês estudaram, tanto a da Grécia quanto vocês vão ver em Roma. Então, o povo da Península Arábica ele tinha a característica de se envolver mais em pastoreio e mais em extrativismo. Então, os seminômades eles buscavam mudar de lugar normalmente durante as épocas do ano para conseguir atingir um certo produto, um certo item agrícola para colher e manter seus mantimentos. E eles não se fixavam muito tempo durante muito tempo em um lugar. Então, eles normalmente eles iam de uma cidade para outra para recarregar mantimento, depois se instalavam no deserto. E essa ida nas cidades causava um tipo de fluxo econômico. E a principal cidade nessa época era Meca. E Meca era um centro de peregrinação porque esse povo era politeísta, como eu vou explicar no próximo slide. Esse povo era conhecido como beduínos. É, como eu tinha dito, esses beduínos, esse povo do deserto, eles não tinham uma efetiva unidade política, mesmo fazendo parte do mesmo povo. Eles cultuavam mais de 300 divindades e essas divindades tinham seus ícones expostos em Meca. Então, o que acontecia era que Meca se tornava um grande centro de peregrinação e era um importante centro econômico, político, porque era o único lugar que poderia existir uma unidade política dos povos da Península Arábica, porque praticamente todos visitavam lá para cultuar os seus deuses. Então, em Meca existiam as imagens dos deuses, como eu disse, e também existia a Pedra Negra, que é conhecida como Kaaba, que é um objeto de adoração hoje do islamismo, mas antes era da religião politeísta do povo da Península Arábica. E nessa cidade eles começaram a ter primeira raiz de união política, mas só que não era tão forte porque depois da peregrinação eles voltavam para o deserto e voltavam à sua vida seminômade, etc. Só que a criação do islamismo vai permitir que eles se organizem um império. E um império que se expandiu até o sul da Península Ibérica. Então agora a gente vai falar um pouco da história do surgimento do islamismo. Como que o Maomé teve as suas revelações, o que ele fez, como que ele agiu, como que ele foi reprimido e como o islamismo se tornou a terceira religião monoteísta do mundo. É, o Maomé nasceu em Meca, ele faz parte da tribo dos Coreixitas, só que o ramo da tribo dos Coreixitas que ele faz parte é um ramo empobrecido, um ramo que não tem tanta visibilidade social. O ramo principal dos Coreixitas era a força política e econômica de Meca. Então, daqui a pouco eu vou explicar como que esse ramo principal fez pressões negativas contra a criação do islamismo, pois via na figura de Maomé uma ameaça contra o status quo da cidade. Então, o Maomé se tornou um mercador, não fazia parte de uma elite econômica, então ele começou a realizar viagens, fazer algumas vendas e casou-se com a viúva na região que ele fazia esse seu trabalho. Alguns anos mais tarde, durante algumas de suas meditações, Maomé era muito religioso, politeísta na época, ele experimentou uma revelação que o fez criar a religião monoteísta chamada islamismo, que é baseada nos ensinamentos de Alá, e que essa religião faria entrar contra o status quo das cidades da Península Arábica, principalmente contra Meca, porque era politeísta. Então, como eu disse, ele sofreu forte influência do judaísmo e do cristianismo, porque eram religiões monoteístas criadas antes do islamismo. Vamos falar assim, o judaísmo é de antes de Cristo e o cristianismo foi criado logo na virada do calendário, por isso antes e depois de Cristo. E o islamismo foi criado 600, 700 anos depois, praticamente. Então Maomé começou a propagar essa religião monoteísta dentro de Meca. Só que os coreixitas não gostaram. Por que eles não gostaram? Eles pensavam assim:
A maior parte do meu comércio, a maior parte da minha renda financeira vem da peregrinação dos povos beduínos e de outras cidades que vêm cultuar os 300 deuses que ficam expostos aqui a Caaba. Se ele falar que é para todo mundo cultuar um só Deus, essa peregrinação vai diminuir. Então, a minha renda vai diminuir. Então, os coreixitas, por causa de interesses econômicos e interesses políticos, porque eles também não queriam perder o monopólio da força dentro de Meca, eles começaram a praticar atentados contra Maomé, contra seus seguidores, para evitar que o islamismo se propagasse ali dentro. Então, Maomé, depois de um tempo, depois de vários atentados, ele escapa de Meca com vida e se refugia. Ele vai para um exílio e se estabelece numa cidade que se chama Yatreb, que é logo ao lado de Meca. E Yatreb, também conhecido como Medina, ficou conhecido como a cidade do profeta. E nesse lugar o islamismo vai se fortalecer, vai se enraizar e vai se tornar uma religião muito forte, como é até hoje. Com a difusão do islamismo lá na cidade do profeta, em Medina, o apoio político da elite local, que era uma elite enfraquecida porque eles não conseguiam desenvolver tão bem o comércio como Meca, eles começaram a apoiar o Maomé para que o islamismo conseguisse enfraquecer Meca e a Trebe evoluísse. Então eles começaram a coordenar ataques a caravanas de comércio que ia até Meca, caravanas de beduínos que iam até Meca, e dessa forma o comércio até Meca diminuiu. Ficou fraco, ficou estrangulado, e Meca enfraqueceu. Ao acontecer isso, Maomé volta para Meca e estabelece o islamismo. Estabelecendo o islamismo, ele praticamente começou a era do Império Islâmico. Ele implantou uma forma de Estado teocrático, ele organizou o povo islâmico, o povo muçulmano, me desculpe. Só que ele, durante a época do Maomé, ele não começou a tomar proporções imperiais. Vai tomar proporções imperiais logo após a morte do Maomé. E nesse momento se inicia a expansão islâmica. Aqui 12 mais, uma da revelação do anjo Gabriel para Maomé e o Maomé em uma de suas pregações. E agora eu vou fazer uma pausa na aula para explicar um pouco sobre a diferença entre o termo árabe e o termo muçulmano, que pode causar algumas confusões tanto na prova quanto no senso comum, que vocês não podem confundir isso. Árabe é tanto uma etnia quanto um idioma. Árabe é a pessoa que nasce é, na Península Arábica ou que fala, e também que fala árabe. Então pode existir árabe que não segue o islamismo. Pode existir árabe cristão, pode existir árabe judeu. Então não cabe ao árabe seguir estritamente o islamismo. Já o muçulmano, que deriva da palavra muslim, que é submisso, ou seja, submisso ao Deus Alá, é a pessoa que segue os ensinamentos do islamismo. Então pode existir um árabe muçulmano, pode existir um europeu muçulmano, pode existir um brasileiro muçulmano. Então, muçulmano é característica de quem segue as palavras do islamismo. Antes de mostrar como que o islamismo se difundiu, eu vou mostrar um pouco as características da religião islâmica bem por cima, porque eu não sou muçulmano, eu não entendo profundamente a ética da religião, mas eu vou trazer os 5 pilares e os livros sagrados deles. Os muçulmanos eles seguem 2 livros sagrados, basicamente o Alcorão, que representa a palavra de Alá, e a Suna, que representa os caminhos traçados pelo Maomé durante a peregrinação dele, durante a revelação. E os 5 pilares da fé islâmica, eu trouxe uma imagem daqui a pouco, que é para mostrar o que sustenta a fé muçulmana. Primeiro é a fé, a segunda é a oração, o segundo pilar é a oração, que a pessoa que segue o islamismo ela deve orar 5 vezes ao dia, voltado para a cidade de Meca. O jejum, que é uma obrigação no Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico. A caridade, que é o zakat, que ele vai trazer a purificação. E a peregrinação, que todo muçulmano deve ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Esse 5º pilar esbarra muito com os interesses econômicos das pessoas de Meca antes de existir o islamismo.
Lembra que eles queriam que existisse uma peregrinação até Meca para manter o fluxo econômico? Maomé manteve a peregrinação até Meca depois que se adotou um Deus. Só que a peregrinação agora era para Caaba e para Alá. A Caaba ainda existe, é um objeto de adoração para eles. E alguns termos importantes é a jihad, que é o conceito de propagação da fé islâmica para outros povos, seja de maneira radical, seja de maneira pacífica, depende da ética de cada pessoa que segue, de cada grupo que segue. E o zakat, que eu tinha dito que é a purificação pela caridade. Aqui os cinco pilares é faith, que é. Só um minuto. Faith, que é fé. A pessoa tem que acreditar em Allah e em todas as suas palavras. Prayer, que é a oração, eles têm que rezar 5 vezes. Fasting, que é o jejum, que é a obrigação no Ramadã. A caridade, que é o zakat, que é a purificação pela caridade. E a peregrinação, que a pessoa tem que ir em Meca pelo menos uma vez na vida. E a expansão islâmica, como que ela aconteceu? Depois da morte de Maomé, o conceito de jihad já tinha se consolidado. O Estado teocrático se fortaleceu, o povo da Península Arábica se reuniu em prol de um Deus, como o Estado teocrático prega, né? E anexou alguns territórios, tanto no Império Persa quanto no Império Romano. O Império Romano nessa época já tinha caído, que vamos lembrar, a gente está falando do século VI. Século VI, a Europa já se encontra em Idade Média. O Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. Então a Europa já passou por um processo de feudalização e já se dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Do Oriente está em pé e o território deles que começaram a ser anexados. E a expansão islâmica chegou ao norte da Índia, ao norte da África, ao sul da Península Ibérica. Só que a expansão islâmica ela foi barrada na Batalha de Poitiers em 732 d.C. pelos francos. Só que a presença dos árabes na Europa nessa época influenciou na feudalização e influenciou alguns séculos mais tarde na unificação dos estados nacionais, porque os estados que se formaram na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles se uniram pela primeira vez, os povos de cada estado se uniram para expulsar os estrangeiros que estavam no seu território original. Então, esse sentimento de nacionalismo, de estatismo, ele surgiu ali e conseguiu fazer que esses estados se unificassem. Tanto que Portugal e Espanha são um dos primeiros estados a se unificar. Talvez seja por influência da presença arábica na Península Ibérica. E essa expansão também causou todo o controle do mar Mediterrâneo pelos muçulmanos. Então eles tiveram um forte poderio comercial, um forte poderio econômico, porque controlavam todo o fluxo no mar Mediterrâneo. Aqui uma imagem que eu mostro toda a expansão dos árabes, tanto para o leste, vindo para a Pérsia, para o norte da Índia, tanto para o norte, indo para a Armênia, para a região do Oriente Médio em si, norte da África, pegando o Egito, pegando Cartago, pegando Marrocos, na região do Marrocos. E aqui Cartago daqui a pouco eu vou tratar com vocês, que sofreu destruição por Roma, e chegando até a Península Ibérica, sendo parado em Poitiers em 732 pelos francos. Agora a gente vai falar um pouco sobre Roma. Roma teve 3 períodos muito importantes, porque é uma matéria muito extensa. Então eu vou tratar só nessa primeira parte até um pouco da República e depois eu termino em um segundo vídeo. Roma teve um início, um apogeu e um declínio como todo império, como toda civilização. Só que as heranças de Roma foram muito grandes. Uma das principais um dos principais pontos de estudo da história clássica. Ela foi dividida em monarquia, república e império. Cada uma com sua característica, cada uma com seu extrato social. E primeiro a gente vai abordar um pouco sobre os povos da Península Itálica. Os povos da Península Itálica, eles faziam parte de diversas etnias.
porque eu acho que o Renato explicou para vocês, teve alguns gregos que saíram da região da Grécia e se refugiaram, se estabeleceram na Península Itálica a partir da diáspora grega. Então, tinha os povos que eram conhecidos como italiotas, que eram os latinos, sabinos, volcos e samnitas. Tinha os povos dos Balcãs, que são provenientes da diáspora grega, e os etruscos, que são povos que viviam ao norte da região de Roma, que é uma região que se chama Lácio. O Lácio, como eu disse, é uma região onde Roma se formou primeiramente como uma fortificação militar, e o primeiro embrião de Roma surgiu como um forte militar para prevenir, para o povo que se estabeleceu ali se defender contra ataques dos etruscos. Aqui um mapinha para mostrar mais ou menos como se estabeleceram os povos da Península Itálica. Como a gente pode ver, aqui os etruscos, aqui a região do Lácio, onde se formou Roma, Roma aqui está onde está o ponteiro. E essa era a configuração inicial. Só que todos esses povos daqui a alguns tempos seriam romanos. Seriam unidos em uma monarquia, seja uma república, seja um império. Antes de começar o estudo de Roma em si, a gente tem que entender um pouco da lenda de Rômulo e Remo, porque ela envolve a mitologia da criação de Roma. E como a gente fala sobre a mitologia grega, a mitologia de Roma também é importante para explicar os motivos que esse povo se reuniu. Como a, muitos povos da Península Itálica eram gregos, eram descendentes de gregos, por causa das diásporas gregas, a cultura grega era muito enraizada na Península Itálica. Então, a principal lenda da criação de Roma é a lenda de Rômulo e Remo. A lenda conta que Rômulo e Remo são dois descendentes de Enéas. Enéas é o herói da Batalha de Troia. Sim, a Batalha de Troia, que é do cavalo de Troia. Então, eles são dois gêmeos que foram criados por uma loba romana, mostrando a interação das duas culturas, tanto a cultura da Península Itálica, proveniente, a original, quanto a cultura grega que veio para a Península Itálica, mostrando que é uma junção cultural. E essa lenda foi narrada pelo grande poeta Virgílio, que é um dos mais conhecidos dessa antiguidade clássica. Aqui, mais ou menos, eu vou mostrar a linha do tempo, como vai acontecer o nosso estudo no período de Roma. Primeiro, a gente vai estudar sobre a monarquia, a fundação de Roma, o fim dos seis, a queda dos seis. A gente vai ver as três guerras púnicas, que é a guerra entre Cartago e Roma, a ascensão de César, a ascensão de Augusto, a morte de Augusto, a morte de Adriano, e agora todo o império com muitos imperadores, muitas dinastias. Eu vou citar algumas que vocês não vão precisar decorar, mas basicamente é isso. Aqui são alguns mapas para vocês verem a extensão do Império Romano, quase na sua totalidade. É um império muito extenso, muito grande, que se manteve principalmente pelo escravismo e pela subjugação militar dos povos. Então vamos começar pela monarquia. A monarquia, primeiro, a gente tem que entender que ela ocorreu de 753 a 509 a.C. Ela tinha uma escala social bem definida, que eram compostas pelos patrícios, que era o ápice da pirâmide social, que eram os proprietários de terras, famílias ricas. Os clientes, que eram familiares distantes dos patrícios, eram parentes, só que não perdiam todos os privilégios. Não eram tão privilegiados quanto os patrícios, mas não eram tão desprivilegiados como os plebeus. Os plebeus em si era a grande massa de trabalhadores liberais. Os artesãos, comerciantes, ferreiros, etc. Era o pessoal que em si trabalhava. Os camponeses, que faziam a produção rural, e em si os escravos. Só que nessa época os escravos não eram tão numerosos, por quê? Porque Roma não tinha iniciado o seu processo de expansão ainda, que vai se iniciar na República e se estabelecer no Império. Só que agora a gente tem que desconstruir uma coisa que é a escravidão em Roma. A escravidão em Roma não é comparada àquela escravidão moderna que a gente fala hoje.
A escravidão moderna em si, que vocês vão estudar em Brasil, que vocês vão ver em Estados Unidos, era a escravidão da etnia negra. Os povos africanos foram escravizados, foram traficados para a América, e essa escravidão ela não era comparada a Roma. Roma ela subjugava qualquer povo e o tornava escravo, independente de etnia e cultura. Então, os mecanismos de escravidão eram mais, se resumiam mais a guerras ou dívidas, e não era em si uma etnia que era marcada como inferior e ela deveria ser escravizada. Então, os escravos em si, eles eram utilizados tanto na agricultura quanto nos processos de manufatura e artesanato, na tutoria. É, Mais para frente, eles vão se tornar gladiadores, que vão trazer entretenimento para o povo de Roma. E esse é um ponto importante a se destacar na cultura romana, porque foi um império literalmente construído às bases do escravismo. Muitas obras foram construídas por causa de escravos. Muitas rebeliões foram causadas por escravos, como a revolta de Espartaco. É, então, é importante vocês terem esse conceito que a escravidão em Roma não era étnica, era por guerra ou dívida. A monarquia romana. A estrutura do governo em si era baseada em me desculpa, em dois centros de poder. O rei, que acumulava os poderes de juiz, sacerdote e chefe, então ele era líder da justiça, ele era líder religioso e ele era líder do executivo, entre aspas. Ele mandava em tudo praticamente. E o Conselho dos Anciãos, que era o embrião do Senado romano, que é o grande Senado romano da República, ele era os chefes das famílias patrícias, que aconselhavam o rei, que falavam o que eles queriam, porque basicamente o rei deveria privilegiar mais os patrícios, né? Porque era a elite econômica, as famílias ricas da monarquia romana. Então, muito do apoio do rei provinha dessas, dessas famílias. Agora, sobre os acontecimentos históricos da monarquia, não tem tantos registros sobre o que aconteceu. A gente soube que houveram 7 reis durante todo esse tempo, e os últimos 3 reis, eles. Lembra dos etruscos que eu falei que eles invadiam Roma, que era um povo inimigo dos italiotas? Então, por causa da presença desses povos por muito tempo, a cultura, tanto dos italiotas quanto dos povos provenientes dos Balcãs e dos etruscos, se mesclaram. Então, basicamente se tornou um povo só, o povo da Península Itálica, entende? Então, os 3 últimos reis foram de etnia etrusca, mesmo sendo reis de Roma. Só que, mesmo tendo essa fusão cultural, eles ainda enxergavam a rixa, os povos italiotas com os etruscos. Então, os reis etruscos tentaram enfraquecer o poder dos patrícios. Só que os patrícios eram muito fortes, eles tinham muito apoio na cidade. E chegou um momento que os patrícios deram um golpe de estado no rei, no último rei etrusco, que se chama Tarquínio o Soberbo. E a partir desse golpe é instaurada a República Romana. A República Romana era governada pelo Senado, e como eu vou explicar daqui a pouco, que era basicamente um governo formado pela aristocracia, com uma forte estrutura social, com subjugação dos plebeus ainda. Então o que mudou é que só não tinha o rei. Os patrícios passaram a governar Roma. E agora a gente vai falar sobre a República Romana. Eu vou falar até uma parte e depois eu vou parar o vídeo para não ficar tão longo para vocês, porque é um conteúdo muito extenso. Eu sei que falei de Macedônia e de islamismo bem rapidamente, porque não são matérias tão importantes nas provas. Então vamos falar um pouco de República. A República Romana durou de 509 a 27 a.C. Durou bastante tempo. E república vem do latim de res publica, que significa coisa pública. Mas de coisa pública não havia nada em República Romana, porque basicamente era um governo aristocrático. E o governo aristocrático basicamente governa de si para si. Os patrícios buscavam se beneficiar e deixava de lado as outras camadas sociais, que principalmente era os plebeus, que era a grande massa plebeia de Roma. Só que isso gerou muito burburinho social, muita revolta social, e eu vou explicar algumas das revoltas que existiram. E é também na República que a gente vai estudar as guerras púnicas, a revolta dos irmãos Graco, a formação dos triunviratos, e até no fim da República a gente vai estudar a
ascensão de Júlio César e de Augusto, Otávio Augusto. Aqui a gente vai ver um pouco sobre a estrutura da burocracia romana, porque o que aconteceu? Como os patrícios chegaram ao poder, eles não detinham todo o poderio de sacerdote, de executivo, entre aspas, né, porque não existia executivo ainda, porque é uma teoria iluminista. Não existia um poder consolidado da elite patrícia. Então o que aconteceu? Eles criaram cargos administrativos para auxiliar no governo desse território. Então criaram-se as magistraturas. Hoje, magistrado a gente entende como juízes, mas lá em Roma, magistrados eram cinco. O cônsul, que, era que tinha o controle do exército e administrava a república em si. O pretor, que tinha o controle das questões judiciais, ele mexia um pouco com a justiça. O questor, que fazia mais ou menos o controle das finanças, era meio que o contador da República Romana. E fazia a cobrança de impostos. Contratava as pessoas que iam cobrar os impostos, tanto que muitos filmes que mostra Jesus, que mostra Israel, mostra os cobradores de impostos, que eram muito mal vistos em livros sagrados do cristianismo. Então, esses cobradores de impostos. O edil, que fazia parte da conservação das cidades, patrimônios públicos, tipo, ver como que tá as ruas, ver como que tá as fontes públicas, essas coisas. E o censor, que fazia o censo populacional, como o próprio nome já diz. Aqui um pouco, uma imagenzinha para vocês entenderem as magistraturas. O cônsul, o pretor, o edil, o questor e o censor. Eram dois cônsuls, eram dois censores, era um pretor, eram quatro edis e dois questores. Agora a República Romana. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento em si dela, como que se dava a forma de governo. O órgão máximo da República era o Senado Romano, o grande Senado, Senatus, que era conhecido. E eram formados exclusivamente por membros da elite patrística, como eram antes lá na monarquia, só que não tinham verdadeiro poder político. Então eles tinham o poder nas mãos de si, era o controle total da classe aristocrática dominante. Então eles iam governar para si mesmos, para os semelhantes deles. E, além do Senado, existia uma Assembleia Centurial, que era tipo um conselho que tinha que aprovar as decisões do Senado. Só que o Senado em si controlava as eleições dos magistrados e influenciava nas decisões da Assembleia Centurial. Então, praticamente, o Senado escolhia quem ia governar e quem ia fazer as medidas. Então, basicamente, o Senado controlava tudo. Dessa forma, os plebeus foram extremamente deixados de lado, tanto em questões sociais quanto em questões econômicas. Isso causou uma grande miséria na República Romana. E isso causou movimentos sociais da classe plebeia, sim. Eles não iam deixar passar isso em branco. Então, a primeira revolta que a gente vê aqui era a revolta do Monte Sagrado. O ano era 493, quando ocorreu. E por que ocorreu? Era uma revolta de caráter popular e a revolta do Monte Sagrado consistia em uma revolta plebeia, inteiramente. Os plebeus estavam muito insatisfeitos porque não tinham decisões políticas, não podiam se envolver na política e eles criaram uma unidade em si e falou: a gente vai mudar para o Monte Sagrado, que era um monte do lado de Roma, e a gente vai criar uma cidade totalmente plebeia do lado. Só que o problema era o seguinte: a expansão de Roma nessa época não tinha começado. Então, praticamente toda a produção romana, seja de alimentos, seja de artesanato, seja de itens, ela dependia dos plebeus. Os patrícios iam ficar desamparados totalmente, porque não tinha escravo suficiente para garantir essas coisas. Então, a elite patrícia recuou um pouco e permitiu que os plebeus tivessem algumas garantias políticas. Então,
algum dos ganhos políticos que eles tiveram. Eles começaram a ter a Assembleia da Plebe, que era um órgão que tinha a função de eleger os próprios magistrados para governar a plebe, e quem governava a Assembleia da Plebe era o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele tinha o poder de vetar qualquer decisão que o Senado romano tomasse. Então, se ele tomasse uma decisão contra os plebeus, o tribuno da plebe podia vetar. Só que um dos maiores problemas que tiveram era que o tribuno da plebe era extremamente caçado durante toda a história dos plebeus em Roma. A gente vai ver um pouco das revoltas dos irmãos Graco. Eles eram tribunos da plebe e foram caçados porque pretendiam trazer mudanças reais para os plebeus. Os outros ganhos foram na esfera judiciária, que teve a lei das 12 tábuas, foram as primeiras leis escritas, então não deixava na mão de juízes tomar a decisão na hora, e sim existia já um código de leis que permitia, entre aspas, uma igualdade jurídica entre os povos de Roma. Não igualdade totalmente, porque essa igualdade foi tomada só após a Idade Média e era meio que incoerente nessa época tratar plebeus igual a patrícios. A Lei Canuleia foi outro ganho da esfera judiciária que passou a permitir o casamento entre plebeus e patrícios, que antes era proibido, e as leis licínias, que acabou com a escravidão por dívidas. Porque o que acontecia? Muitos plebeus estavam sendo escravizados porque eram miseráveis, não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para fazer nada. Então eles eram escravizados porque não conseguiam pagar as dívidas que tinham por causa das suas necessidades básicas. E além de acabar com a escravidão por dívidas, as leis licínias começaram a ceder terras a plebeus e obrigou que um dos cônsules, vamos lembrar que eram dois cônsules, fosse plebeu. Então, sempre existia um patrício cuidando do exército e da administração e um plebeu cuidando do exército e da administração. E aqui uma foto da revolta do Monte Sagrado.